Bom dia, professora Nancy, novamente com vocês. E agora nós vamos falar sobre os fenícios, povos tão importantes quanto os hebreus, tão importantes quanto os gregos, os egípcios e os mesopotâmios. Pessoal, olha que bonitinha essa imagem, né? O que eu trago para vocês nessa imagem é a representação de um povo que era exímio no comércio marítimo, no artesanato, na questão da vidraçaria, na questão das joias, da fabricação do ouro, de embarcações. A principal característica deles é o comércio através do mar. Então eu posso caracterizar esse povo como um povo que perambulava, que tinha uma certa habilidade de aceitação de outras culturas, porque eles eram comerciantes. Então, qualquer povo que quisesse o produto deles ou os produtos deles, eles faziam questão de fazer uma política da boa vizinhança e até de adquirir um pouco da cultura dos outros povos, como o grego, como o Egito, como os persas, tá? Mas eles também vão entrar em guerra depois, porque outros povos vão querer invadir, né, o território fenício. Mas eles eram bons navegadores e bons comerciantes, tá? Então, eles faziam uma ligação entre outros povos, um intercâmbio comercial e cultural. Olha só o que eu acabei de falar. Fenícios faziam intercâmbio cultural e principalmente comercial. A localização, moçada, isso é importante, né? Assim como a gente já falou da localização dos persas no Irã, né? Os fenícios, eles estão localizados na bacia oriental do Mediterrâneo, né? Ao norte da Palestina. Então, hoje, o que eu preciso saber? Fenício, atualmente hoje, seria qual? País Líbano. Então, o Líbano seriam os fenícios da antiguidade, ok? Os gregos chamavam os fenícios de poeni. Significa o quê? Vermelho. Por que vermelho? Porque essa cor vermelha era muito difícil de se encontrar, né? Era um pigmento que tinha num molusco que eles conseguiam retirar. Eles retiravam esse molusco do mar, retiravam o pigmento do molusco, trabalhava essa tinta e essa tinta era vermelha. E o vermelho, ele tinha um poder de desejo mesmo para que os povos mais ricos usassem o vermelho, porque era uma tinta, uma cor difícil acesso. Então, esse molusco dando essa tinta, os fenícios trabalhando essa tinta, eles vão tingir tecidos e vão vender esses tecidos, tá? Normalmente, então, os imperadores, os reis e os faraós é que usavam esse tecido nessa cor. Olha aí que bonitinho, gente. Um molusco, né? E através dele o pigmento que podia tingir. E olha, era exclusividade dos fenícios e era muito apreciado pelos nobres, tá? E era
era complicado também, né? De conseguir esse molusco, de fazer todo o trabalho para retirar esse pigmento aí, né? O pigmento possivelmente não era tanto em cada molusco, então eles tinham que pegar muitos moluscos para tirar uma quantidade muito grande de pigmento. Não era um trabalho fácil, né, moçada? Então esse trabalho era exclusividade do artesanato da indústria fenícia, indústria bem entre aspas, né, gente? Uma coisa muito importante também é a questão do cedro, que é uma madeira muito valiosa, uma madeira de qualidade. E os fenícios, eles plantavam, cultivavam o cedro, né? Essa planta que a gente está vendo aí, essa arvorezinha muito bonita aí. E eles cultivavam o cedro para quê? Para fabricar embarcação, para fabricar móveis e para vender, inclusive, né? E já que eles eram exímios marinheiros, navegadores, eles faziam muitas embarcações, talvez as mais bem feitas, bem produzidas. Hoje, na bandeira do Líbano, a gente encontra a imagem da árvore do cedro, tá? É uma madeira muito importante e eles vendiam isso daí. Então, tudo que eles podiam, todo tipo de produto que eles podiam transformar em benfeitoria, em produtos, eles faziam para vender. Moçada, os fenícios, eles se organizavam em cidades-estados. E a gente já sabe, né, que cidades-estados são as cidades independentes, né? E as mais importantes cidades dos fenícios, Biblos, Sidom, Tiro, Ugarit e Berytus, hoje Beirute. Agora, mais importante, moçada, qual era o tipo de governo desse povo, do povo fenício, tão ligados às questões marítimas? Talassocracia. Talassos é igual a mar, cracia é igual poder. Então, o poder do mar é um governo que tem uma elite que controla o comércio marítimo, que controla a construção de barcos, que controla tudo que tem um aspecto marítimo, tá? Então, talassocracia é o tipo de governo dos fenícios, ok? Aqui eu estou vendo um mapinha que me mostra a principal cidade de Tiro. Foi considerada durante muitos séculos a mais importante cidade fenícia, porque lá tinha muitos portos e os portos mais movimentados do Oriente. Movimentados com o quê, galerinha? Com a questão do comércio. Então, eles ganhavam muito dinheiro com o comércio, ok? Não muito diferente, nós temos aí, ao longo da orla do Mediterrâneo e do Mar Negro, importantes rotas, e a mais próspera dessa rota aí ficava na cidade de Cartago, ao norte da África. Então eles comerciavam, né, nessa próspera cidade aí, e essa cidade ela foi invadida depois pelos romanos. Vai ter guerras contra Cartago, tá? Então, olha aí, no norte da África, importante centro comercial, e essa cidade começou a rivalizar com os romanos. Foram várias guerras e os romanos acabaram destruindo a cidade,
Cartago. A maior parte dos produtos exportados pelos fenícios eram feitos por artesãos. Artesãos que se dedicavam à metalurgia. Então tinha um grupo especialista em metalurgia para trabalhar arma de ferro, de bronze. Tinham ourives sensacionais para trabalhar joias com ouro, joias em prata. Eles vendiam tudo que eles podiam produzir. Agora, eles produziam com muita maestria, viu, gente? Com muita dedicação, com muita beleza. Uma das coisas que a gente pode falar também é a fabricação de vidros. Eles descobriram um método de fabricar o vidro que a gente tem hoje. Mas eles também trabalhavam o vidro colorido, fazendo altas ornamentações com os vidros coloridos, vitrais maravilhosos, tá? Assim como a gente já falou lá nos persas, esses também trabalhavam então vitrais. E aí a gente já falou da fabricação de tecidos, tá? Que vinha lá do molusco chamado murici, né? Aqui tá murici porque é questão de tradução, tá, gente? E a madeira. Qual é a madeira mesmo? Que a gente já falou? Cedro é uma madeira importante, é uma madeira que dava para vender imóveis, para produzir móveis e vender, produzir embarcações e vender, e vender a própria madeira também para quem quisesse construir outras coisas. Aqui, olha, pingente de vidro colorido. Para a época, muito bem feito, muito trabalhado. E do lado direito, meu lado direito, o comércio nos portos das principais cidades. Tiro, Sidom, Biblos, Cartago, né? Então, os comércios nessa época desse povo era nesse feitio aí que vocês estão vendo aqui, ó, desse ladinho, tá vendo? Que bonitinho. Então, este era o comércio da época, né? Muito diferente de ir no shopping hoje, né, moçada? Olha aqui, esses deuses aí, o principal deus é o Baal, né? São os deuses fenícios. Os hebreus não gostavam nada do deus Baal. É como se o deus Baal fosse um deus do mal, mas os fenícios amavam, né? Então, vamos lá, né? Cada um com a sua religião. Queridos, professora Nancy, qual foi a herança que os fenícios nos deixou? Olha, a maior herança cultural desse povo foi a invenção do alfabeto com 22 consoantes. E esse alfabeto depois foi incrementado pelos gregos. O alfabeto, gente, ele nasceu com qual finalidade? Comunicação. Imagina se nós não soubéssemos comunicar. Isso daí era uma premissa básica para desenvolvimento de qualquer situação, de qualquer região. Se não sabemos comunicar, não vamos a lugar algum. Então, eles faziam essa comunicação para quê? Para comerciar, para fazer intercâmbio, para desenvolver, para crescer, para facilitar registro de compras, vendas, para fazer mesmo um intercâmbio, para adquirir
culturas do outro povo, para melhorar de vida, para desenvolver, para crescer. E é mais ou menos isso que a gente faz hoje, né? A nossa sociedade ainda precisa melhorar muito no quesito da comunicação, não é mesmo? Aí é uma representação do alfabeto fenício, né? Já com as vogais aí que os gregos incrementaram, que eu falei ainda há pouco, tá? Essa é a representação aí desse alfabeto, muito importante para aquela época, muito importante para nossa sociedade atual. Queridos, os fenícios não foram muito originais em termos culturais. O que é isso, hein? O que eu estou querendo dizer com isso? Os fenícios não eram povos que viviam do comércio. Então eles saíam, perambulavam, eles iam de lugar a lugar, de portos em portos, iam para a Grécia, iam para Roma, iam para o Egito, comerciavam com os hebreus, onde quer que os hebreus estavam. Então eram povos que não tinham uma identidade própria, uma cultura própria. Por quê? Porque eles, nesse intercâmbio comercial, eles acabavam adquirindo culturas de todos os outros povos. Tanto é que a língua deles, eles podem falar grego, eles podem falar aramaico, que é uma língua própria hebraica, né? Então, eles tinham um pouco de cada cultura, um pouco de cada um. Não que isso seja ruim, mas só que eles não tinham uma identidade própria, né, específica, concisa deles. Se eles não ficaram famosos por deixar sua própria marca, eles ficaram famosos e importantes, sabe por quê? Eles conheceram, eles expandiram culturas e conheceram muitos e muitos lugares por onde quer que eles passavam. E isso foi muito importante para o povo da antiguidade. Eles levavam produtos deles para outros lugares, eles compravam, voltavam para os seus lugares de origem. Eles podiam comerciar, eles podiam fazer esse intercâmbio. E esse intercâmbio, queridos, não é só comercial. Esse intercâmbio, ele era social, ele era cultural, ele era comercial, ele era religioso, né? E era um aprendizado. Isso era um aprendizado. Como é que foi a decadência do povo fenício? Eles entraram em decadência, começaram a entrar em decadência quando os romanos, em 332 antes de Cristo, conquistaram a cidade importantíssima de Tiro. E isso já enfraqueceu os fenícios. E o pior, logo depois que os romanos entraram em Tiro e conquistaram Tiro, Alexandre o Grande, que era o rei da Mesopotâmia, desculpem, queridos, Alexandre o Grande, que era o rei da Macedônia, incorporou a Fenícia, né? E aí, porque o Alexandre da Macedônia, ele era ávido por anexar, por conquistar, ele queria ter todas as regiões nas suas mãos. Então, o Alexandre incorpora a Fenícia, tá? Depois disso, né, o Cartago foi sendo destruído até 146 anos antes de Cristo, né? E aí acabou que a Fenícia ficou sucumbida, tá? E é isso, moçada, essa mistura aí que eu já falei para vocês, da língua, né, que eles falavam, não tinha uma língua própria, uma língua original deles, mas eles falavam uma mistura entre o grego e o aramaico,
E foi esse povo aí que hoje se concentra no Líbano, né? E que foram importantes, porque eles deixaram a marca do alfabeto, porque eles deixaram alguns tipos de ensinamentos, né, do tipo de embarcações, de como navegar, né, e todos os povos são muito importantes, não é mesmo? Queridos, eu agradeço mais essa oportunidade e eu voltarei em breve. Me aguardem já já. Tchau, tchau, tchau.